Visões podem alertar sobre perigo. Norvel Riles. As visões podem ajudá-lo. O Senhor pode avisar que algo perigoso está para acontecer. O Senhor não precisa alertá-lo sobre essas coisas em visões, mas essa é sua maneira normal de transmitir essas coisas aos seus filhos. Lembre-se, o Senhor falou com Paulo numa visão noturna e disse-lhe para não ter medo de pregar o evangelho numa cidade pagã. Ele assegurou-lhe que ninguém o atacaria para lhe fazer mal. Atos 18, verso 9 e 10. Agora, por que o Senhor falaria com Paulo em uma visão naquele momento específico de sua vida? Bem, porque ele estava em grande perigo. Vou lhe dizer. O Espírito de Deus avisa se você está em perigo, e muitas vezes ele lhe informará através de uma visão. É claro que a melhor maneira de Deus e a maneira diária de liderar as pessoas é através do testemunho interior. Mas você simplesmente não pode anular as visões porque o Novo Testamento está cheio de exemplos de Deus enviando visões ao seu povo. Ele ainda está fazendo isso. Mas para se beneficiar delas, você precisa saber como funcionam as visões. Você precisa saber o que o Espírito Santo está tentando lhe dizer. Dissemos que uma visão é uma cena que Deus quer que você veja. Deus quer que você veja isso porque Ele o ama e quer que você esteja consciente das coisas espiritualmente. Se você não faz nada com o que Deus lhe mostra, não é culpa de Deus. Ele mostrou para você, mas há uma maneira de fazer algo a respeito se você souber o que a Bíblia diz. Como vimos antes, Jesus disse que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Mateus 18, verso 18. Portanto, se for uma obra do inferno tentando vir contra você, e se for um demônio operando e tentando lhe causar dano, o Espírito pode lhe mostrar o que fazer a respeito. Você pode amarrá-lo em nome de Jesus. Você pode ficar cara a cara com aquela coisa maligna e expô-la e acabar com ela. Aprenda isso. Se você deixar um demônio correr solto por muito tempo, ele o deixará maluco. Você precisa enfrentar esse demônio, seja ele qual for. Você precisa enfrentar essa coisa o mais rápido possível e se livrar dela. Subtítulo: Era perigoso pregar Jesus aos gentios. Então, por que o Senhor falou a Paulo numa visão noturna? Porque Paulo estava em perigo. Nesta escritura em particular, Paulo tinha acabado de irritar os judeus ao pregar-lhes que Jesus é o Cristo. Deixando os judeus, Paulo foi até lá e começou a pregar aos gentios. Agora, isso era perigoso nos dias de Paulo. Até mesmo dizer a um judeu que Jesus é o Cristo era perigoso. Mas para um judeu ir até lá e começar a pregar aos gentios, caminhar com eles, ter comunhão com eles, comer com eles, isso era ainda mais perigoso. Esse foi um trabalho mortal. Paulo poderia ter sido morto muito facilmente. É por isso que Paulo precisava de uma visão de Deus naquele momento específico de sua vida. Ele precisava de uma visão do próprio Jesus. Agora, observe as 3 primeiras palavras que o Senhor lhe disse e você entenderá a visão e por que Paulo estava ali e como ele sentiu no interior do seu espírito. Não tenha medo. Quando você estiver enfrentando esse tipo de situação de perigo, a parte humana de você está sempre com um pouco de medo. Mas Jesus disse a Paulo: não tenha medo, mas fale e não se cale. Subtítulo: Não tenha medo. Foi isso que o Senhor me disse sobre expulsar demônios. Não tenha medo. Filho, nunca pare de expulsar demônios e nunca se envergonhe disso. Muitos dos meus vasos escolhidos começaram nesse tipo de ministério quando eram pequenos. Então, quando ficaram grandes, pessoas ricas da cidade em suas igrejas, eles fazem da expulsão de demônios um ministério de bastidores por alguns anos. E finalmente eles simplesmente cortam tudo junto. Deus não criou ministérios de bastidores. O Senhor quer que nós expulsemos demônios em nome de Jesus, no domingo de manhã, bem no altar, e deixar a igreja ver.
Não me importa se os demônios cospem espuma no chão ou causam uma cena terrível. Se alguém naquela audiência tem um demônio, ele precisa ser expulso naquele momento, e pode demorar um pouco. Se houver um orador convidado agendado, entendo a necessidade de alguns ministérios de sala paralela em tais casos, mas algumas pessoas têm ministérios de sala lateral para todos os casos de demônios. Isso significa, meu irmão ou minha irmã, que eles estão de saída. O que quero dizer quando digo que eles estão de saída? Quero dizer que eles vão perder o seu poder espiritual. Eles continuarão brincando com o evangelho até chegarem ao ponto em que serão tão legais que a única coisa que Deus pode fazer no meio deles é dar tapinhas nas costas deles. Deus quer que suas igrejas sejam livres. Ele quer que não tenhamos vergonha de nada. Se o diabo está atrapalhando alguém, não tenha vergonha de ajudar esse indivíduo. Estenda a mão e ore por ele. Com referência e poder, estenda a mão e ore por essa pessoa, repreendendo o demônio, dizendo: em nome de Jesus, saia. Não tenho vergonha de dizer isso. Não precisei reunir muita fé para fazer isso. Isso vem naturalmente para mim. No 16º capítulo de Marcos, versículo 15 e 18, Jesus disse aos seus discípulos para irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura e expulsarem demônios, prometendo-lhes que sinais milagrosos os seguirão. E em outro lugar ele também disse que se tivermos vergonha dele na terra, ele também terá vergonha de nós quando estivermos diante dele. Marcos 8, verso 38. No topo da lista, as palavras de Jesus a um crente são: em meu nome quero que você expulse demônios. Mas eu sou crente e não expulso demônios. Bem, quando você vai começar? Eu? Deixa outra pessoa fazer isso. Não, Make. 16 não é endereçado a outra pessoa. Está endereçado a você. Não tente transferir isso para outra pessoa. Todo crente deve pregar o evangelho e expulsar demônios. Paulo expulsou demônios e orou pelos enfermos. Jesus disse-lhe, no versículo 10 do capítulo 18 de Atos: porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo fez o que o Senhor lhe ordenou que fizesse? Sim. O versículo 11 nos diz que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando você enfrenta o diabo com a verdade, ele simplesmente recua, porque Satanás é um covarde e um blefador. Quando você o amarra e o enfrenta com a verdade, ele recua. Subtítulo: Perigo, perigo. Acordei uma manhã por volta das 5h30 com medo tomando conta de mim. O Senhor estava me mostrando uma cena em uma visão noturna. Naquela época, eu era dono de vários restaurantes, mas o Senhor estava me mostrando um restaurante específico chamado Oyster Bar. Ele estava trazendo isso diante de mim em uma visão e me dizendo: perigo, perigo. Meus olhos se abriram. Sentei na cama com aquele restaurante à vista e uma voz repetindo em meu ouvido: perigo, perigo. Meu coração batia furiosamente e meu pulso estava acelerado. O que essa visão e mensagem significam? Significava: filho, é melhor você me ouvir. Eu sabia que isso significava que minha vida estava em jogo e que era melhor usar a cautela sobrenatural, porque algo perigoso iria acontecer naquele restaurante. Isso significava que era melhor eu me cuidar. Isso significava que era melhor eu orar e reivindicar o poder protetor de Deus ao meu redor. Então me levantei imediatamente e liguei para minha secretária na casa dela. Mary Lou, eu disse, algo vai acontecer no Oyster Bar. Deus me acordou por volta das 5h30 desta manhã e me disse: perigo, perigo, cuidado, filho, perigo. Algo vai acontecer, então liguei para avisar. Ore, Mary Lou, ore. Ore para que Deus me proteja. Então eu disse ao Senhor: Deus, deixe o teu poder pairar ao meu redor. Mova-me hoje pelo teu Espírito, Senhor.
Deixe-me dar um passo à frente quando tu quiseres e sinalizar-me quando quiseres que eu seja sinalizado. Ajude-me, Senhor, hoje. Proteja-me pelo seu poder em nome de Jesus. Por que eu orei assim? Porque o Senhor acabara de me dar uma visão. Através do Espírito Santo que vive dentro de mim, ele estava me avisando que algo perigoso estava para acontecer naquele restaurante. Eu sabia que a visão era de Deus, porque o diabo não estava prestes a se manifestar e me avisar que algo perigoso estava para acontecer em um dos meus restaurantes. O diabo não vai me deixar saber nada parecido. Isso foi Deus me avisando para que eu pudesse fazer algo a respeito. O diabo não é tão estúpido. Ele não vai deixar você saber o que está fazendo, mas o Espírito Santo sabe. E ele lhe dirá se você simplesmente o ouvir. Então orei e pedi ao Senhor que me vigiasse e me protegesse, porque eu sabia que havia um perigo terrível pela frente. Pedi a Deus que sua vontade fosse feita naquela situação. Naquela época, eu era dono de 4 restaurantes na cidade. Por volta da 1h30 ou 2, tive uma vontade repentina de dirigir até o Oyster Bar. Entrei no carro e fui para o restaurante. Ao subir a colina, pouco antes de chegar ao Oyster Bar, vi que o lugar estava sendo assaltado. Eu vi alguns ladrões e eles estavam roubando o lugar. Lembrei-me do que o Espírito Santo me disse. Perigo, cautela, perigo. Então parei meu carro. Claro, os ladrões sabiam que eu era o dono. Se eles tivessem me visto, isso poderia tê-los assustado. Eles faziam várias viagens e não só levava dinheiro, mas também fazia outras coisas colocando-o na traseira do veículo. De repente, eles viram meu carro estacionado no morro, então pularam do veículo e partiram. Agora percebo que se o Espírito Santo não tivesse me avisado com antecedência, eu poderia ter corrido até lá e levaria um tiro. O Espírito Santo me protegeu. Ele me avisou com antecedência, mas eu não sabia que seria um assalto. A única coisa que Deus me disse foi: perigo. Quando o Espírito Santo diz que há perigo, é melhor você tomar cuidado. Há perigo. Ouça o que ele está te dizendo. Eu tinha outro restaurante a 48 quilômetros da minha casa, em Cleveland, Tennessee, em uma cidade chamada Athens, Tennessee, do outro lado da rua de Tennessee Western College. Um dia eu estava brincando no centro de Cleveland quando de repente o Senhor me mostrou o restaurante em Antenas e disse: vá para Antenas, para o seu restaurante e vá agora. Então fiz o que Deus me disse para fazer na visão. Fui ao meu restaurante em Antenas e quando cheguei lá peguei meu empresário no meio de um assalto. Dá para acreditar que ele levou todo o equipamento para fora do local? Ele queria vendê-lo, então eu peguei em flagrante e recuperei tudo o meu valioso equipamento. Deus pode lhe mostrar uma visão no meio do dia. Ele tem feito isso por mim vários anos, repetidamente. Como ele faz isso? Ele fala comigo com uma voz? Bem, às vezes ele me leva a um transe ou algo assim e fala comigo com voz audível. Mas ele só fez isso 4 ou 5 vezes na minha vida. Geralmente ele apenas me mostra cenas. Deus ministrará a você com visões durante a noite, mas às vezes ele lhe dará uma visão em plena luz do dia. Se você estiver aberto ao seu espírito, o Senhor permitirá que você veja as coisas do mundo espiritual. Ele permitirá que você veja o que está acontecendo no meio do dia se ele quiser. Quando você tem seus olhos espirituais abertos, você pode ver o que é real. Subtítulo: Avisado sobre um demônio de ciúme. Deus pode usar qualquer tipo de visão para alertá-lo do perigo. Lembra da garota de quem falei que recebeu um dom sobrenatural de Deus para tocar órgão? Eu me tornei um bom amigo daquele casal. Mais tarde, o Senhor me mostrou numa visão noturna que o marido dela tinha ficado com ciúmes da afeição dela por mim. Isso aconteceu há algum tempo. O Senhor me mostrou numa visão noturna que o marido dela estava vindo atrás de mim com uma arma. Este casal e eu éramos bons amigos há anos. Eu sabia que os dois pensavam muito de mim,
Mas tive um sonho e nele vi o marido de uma jovem tentando passar por uma cerca ou algo assim, e ele tinha uma arma na mão. Quando acordei, o espírito do medo estava sobre mim. Meu coração estava batendo descontroladamente. Claro, eu sabia qual era esse sonho. Foi o Senhor me mostrando o que estava para acontecer. Agora essas pessoas são meus amigos íntimos. Já comi muitas vezes na casa deles e claro que toda vez que eu vou lá, a jovem sempre prepara coisas que eu gosto. Ela sempre age como se não pudesse fazer o suficiente por mim. Mas comecei a notar que toda vez que eu visitava aquela casa, o marido fazia esta observação 3 ou 4 vezes. Bem, quando você está aqui, irmão Norvel, nós simplesmente pegamos tudo quando você vem. Ele sempre dizia isso de uma maneira gentil. Não pensei nada sobre isso, porque sabia que a esposa dele me amava por causa do que eu tinha feito por ela. Quando alguém te ama, você sabe disso. Este era o tipo de amor entre irmão e irmã, mas obviamente era perturbador para o marido. Como sei que as visões de Deus são bíblicas e são um ministério do Espírito Santo para permitir que seus filhos saibam o que está acontecendo, eu sabia que era melhor não ignorar esse sonho. A primeira coisa que fiz depois de recebê-lo, ali mesmo na cama, foi amarrar aquele demônio imundo e ciumento. Eu amarro você e ordeno que solte este jovem em nome de Jesus Cristo. Deixe-o livre em nome de Jesus. Você não vai entrar nele. Eu sabia que a jovem não teria me contado que havia algo de errado, mesmo que ela soubesse. Ela não teria me ofendido por nada no mundo. Ela sempre me tratou como um rei. Então liguei e ela atendeu o telefone. Há quanto tempo seu marido tem ciúme de mim? Eu perguntei a ela. Oh, o que você quer dizer, irmão Norvel? Quanto tempo? Eu perguntei novamente. E por quê? Ela não conseguia descobrir como eu sabia. Ela começou a chorar e disse: sim, o diabo a atingiu. Outra noite até me disse: bem, você ama tanto, por que você simplesmente não me deixa e vai até ele? Ela disse-me que nos últimos 6 meses o ciúme estava deixando seu marido louco. Vou ligar para ele, assegurei a ela. Então liguei para o marido dela e o confrontei com a situação. Agora você vai ter que colocar a cabeça no lugar, eu disse a ele. Não tenho nenhum afeto romântico por sua esposa, nem uma grama. Nunca tive e nunca terei sentimentos por ela, exceto como uma irmã em Cristo. Eu sei o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo. É melhor você ir embora, esses pensamentos fora da sua mente de uma vez por todas. Não há nada entre sua esposa e eu, assegurei-lhe, absolutamente nada. Aquela garota está apaixonada por você, você entende isso? Ela está apaixonada por você. Eu não saio com as esposas de outros homens, nenhum deles. Isso é algo que Deus odeia. A única coisa que o Senhor odeia mais do que qualquer homem que sai com as esposas de outro homem ou se passa com a esposa de outro homem é adorar um Deus falso. Então tire essas coisas da cabeça. Eu disse a ele, só vai te deixar maluco. Além disso, eu não sou assim e você sabe disso. Este jovem é basicamente um sujeito legal. Em sã consciência, ele nunca teria feito nada de errado, mas um demônio de ciúme se apoderou dele. E eu não saberia disso, exceto pela visão noturna. Quando Deus lhe dá uma visão de algo terrível como isso, é melhor você fazer algo a respeito. É melhor amarrar essa coisa em nome de Jesus e pará-la. Porque se você não fizer isso, causará problemas. Se você tiver uma visão de câncer invadindo sua casa, você precisa agir rapidamente. Caso contrário, aquele demônio imundo entrará em sua casa e entrará em alguns dos seus parentes e os matará. Você tem que dizer, não, demônio do câncer, você não pode operar nesta casa. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Sai deste corpo, sai desta casa, sai dessas instalações. Em nome de Jesus, vá. E você tem que falar assim todos os dias, alto e forte.
Golpeie aquela coisa e amaldiçoa em nome de Jesus, para que ela não funcione. Se você não assumir autoridade sobre ela, o demônio continuará se espalhando e trabalhando e finalmente matará a pessoa que atacou. Temos que lidar impetuosamente com os espíritos assassinos. Jesus disse que o diabo vem por 3 razões: para matar, roubar e destruir. João 10, verso 10. Agora, se você acordar e pensar que está tendo um pesadelo porque seu coração está batendo muito rápido, pode ser uma visão noturna do Senhor avisando você. Deus provavelmente apenas lhe mostrou uma cena. Se sim, estude aquela cena e quebre o poder dela se houver perigo envolvido. Comece a orar no Espírito dizendo não a esse demônio e comece a reivindicar a vitória, prendendo aquele demônio em nome de Jesus. Se você fizer tudo isso, aquela cena maligna que o Senhor te mostrou não acontecerá.